fiz algumas coisas no Rio antes de vir para Salvador, com cinema, né? E depois cheguei em Salvador, aí colei na Via Magia, paralela a ser atriz, eu comecei a fazer a produção também de alguns espetáculos da Via Magia, né? E aí, da Via Magia também já foi direto para o circo, né? Que foi aquela coisa de ir experimentando um pouquinho de cada coisa, né? Tinha a parte da dança, aí teve a parte da música, me apaixonei pelo circo, e assim, as minhas grandes paixões. Cada vez eu estava numa nova arte, né? É um convite, né, de memórias, de vivência, que me leva a uma cronologia um pouco da minha vida, porque no espetáculo Sonhos, eu ainda era uma menininha desse tamanho, e os espetáculos da Piccolino de final de ano sempre foram levados muito a sério, a ponto de, à medida que a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, viraram espetáculos profissionais. Era um dos primeiros espetáculos que foi tomando um corpo de espetáculo mais bem articulado, bem pensado, ainda com alunos da Piccolino e já com a banda ao vivo, onde esses músicos irreverentes fizeram parte. E aí percebi nessa escola, né, que eu tive na Piccolino de música, né, esse contato ali a partir da chegada de vocês, como a gente teve aulas e mais aulas no dia a dia com os músicos que iam passando, e aí vou lá no Almanac, aí vejo também, né, as fotos de quem estava tocando, de meu Deus, isso foi lá tão atrás assim, achei que era mais próximo de hoje. E aí percebi, assim, dessa escola, que a banda Piccolino, né, que começou com vocês e que se tornou a banda Piccolino e que é até hoje banda Piccolino. Quem tiver passado, quem passou tudo é banda Piccolino. A gente tem essa referência e tem muita coisa, né? Tem muita música. Você abria, tinha um espaço para as caixas de som, tinha um espaço para a vitrola, tinha um espaço para uns LPs, mas não tinha muito disco lá em casa, não. Eu, com 4 anos de idade, tinha muito disquinho de história, né? Tinha a Roupa Nova do Rei, tinha o Macaco e a Velha, Festa no Céu, a Formiguinha e a Neve, um monte de teatrinho musical de disquinhos coloridos, EP desse tamanho, né? Eu ouvia bastante,
sei de cor até hoje algumas dessas canções. Uma outra lembrança que eu tenho de assim, bem novo é que o meu pai, apesar de muito ocupado, ele era professor e ensinava na Universidade Federal durante o dia e no Colégio Central durante a noite, então raramente via ele, mas quando conseguia, ou por férias ou por algum espaço no cronograma dele, às vezes em noite de lua cheia, ele ia para a varanda, deitava na rede e tocava gaita. Pois é, eu tive algumas raras oportunidades de vê-lo fazer isso. Quando eu vi, com uns 7, 8 anos, assim, o Jimi Hendrix, aí eu me identifiquei. E eu era muito criancinha, mas eu achei bacana aquela guitarra, aquele som diferente, né? E a postura de rebeldia. Mesmo criancinha, eu era muito quietinho, obedientezinho, CDF, estudioso, né? Eu ficava ali de tabela, pegando essas influências com os meus irmãos, principalmente com o Lúcio, né? A minha família é grande, mas ela é desunida. Só que com o Lúcio eu tenho uma identidade que me deu um norte, inclusive para querer fazer arte, interagir com o punk rock, com a contestação, com a questão sociopolítica. Então, a minha vida tem esse traço, o meu trabalho tem esse traço, certo? Relacionado com política, com ideias, mais conteúdo do que forma. Mas quando eu vi a forma do Jimi Hendrix, por exemplo, aquilo me atraiu. Então, eu poderia dizer que foi o meu primeiro contato com a música, né? Fui dentro de casa. Toda a profusão de música que existia aqui, o carnaval, né, que foi em pleno carnaval que eu cheguei. Luiz Caldas no trio elétrico tocando os sucessos do início da Axé Music e tal. Então, tudo isso foi uma avalanche assim, de conhecimento e de influência. E me despertou, mas, de certa forma, assim, eu já ouvia muita música antes disso, né? E aqui foi o interesse em tocar, né? Praticar, aprender música, né? Conviver com o Brau também foi riquíssimo. O Brau é um gênio, né? Agora está convivendo com o Leithieres, que é outro gênio também, mestre. Tem sempre pessoas na órbita dele muito interessantes. Recentemente ele trabalhou com Bethânia, com Zusa de Mello, mestraço, né? Eu fico até hoje emocionado. Elza Soares, enfim, outros mestres aí que Leithieres trabalhou recentemente. Então, Nancy, gratidão eterna pela deusa música nos proporcionar esses momentos e essas oportunidades. Na Pensilvânia, na Universidade na Pensilvânia. E trabalhei com rádio e TV lá. Passei muito tempo trabalhando com rádio e TV e toquei lá também, participei de festival de música lá e tal. Em 96 voltei, já formado, mas não tive vontade de trabalhar com comunicação, com rádio e TV. Eu queria trabalhar com música mesmo. Eu acho que para falar de uma coisa que a gente está falando o tempo todo, é um vírus que pega da gente e fica lá o tempo todo, não tem como a gente escapar. E aí reencontrei alguns amigos antigos, dentre eles Julio Moreno, guitarrista argentino, mora aqui há muitos anos, e ele estava tocando com a Crack. E foi aí que eu conheci Nancy. Minha casa sempre foi muito musical.
Era música de manhã, na hora de acordar, era música na hora do café, era música na hora do almoço, era música na hora do jantar, música na hora de dormir. E assim, o pessoal ia lá em casa para ouvir música. Meu pai tinha equipamentos de som bacanas, ele tinha uma coleção considerável de música clássica e alguns títulos de MPB e de rock também, mas especialmente assim, ele tocava violão clássico e ele tocava todos os dias. Então todos os dias na minha casa tinha música. E assim, antes de eu me interessar especificamente por música, eu me interessei pelo áudio, porque meu pai tinha um equipamento de áudio e a gente brincava muito, eu e minhas irmãs. Eu comecei a gravar e cantar ao mesmo tempo, na verdade. Então, os registros que tem, que eu pegava fitas do meu pai, da minha mãe, e de repente eu apertava o REC e começava a cantar. O primeiro contato que eu tive com música foi com minha mãe criando músicas de niná. Ela disse que o primeiro momento que ela percebeu que tinha uma conexão um pouco mais forte entre eu e a música no colo, antes de ter 1 ano de idade, quando ela me ninava e eu, sendo uma criança muito quieta, tinha reações e batia o pé no ritmo. Intuitivamente ela pensou, minha filha vai ser musicista ou ela vai ter alguma conexão com música, ela vai fazer música um dia. Então, de volta ao 91 no Teresa de Lisieux, eu comecei a conviver com o pessoal mais ligado ao rock mesmo. Por exemplo, Irmão Carlos, que é agitador cultural, produtor musical, compositor, letrista, cantor. Ele foi meu colega de sala durante o colegial inteiro. Duda Machado, baterista que foi da Licergia. Tocou com você, Nancy. Agora eu não estou lembrado se na Crack ou na Cipios Grazias, mas aí você bota a notinha escrito aqui, porque minha memória está falhando. E tocou com Pete durante anos. E Mário Sérgio da Dois Sapos e Meio. Então daí eu comecei a moldar mais o meu gosto musical e comecei a ouvir outras coisas. Eu comecei a ouvir punk rock, foi quando eu escutei The Clash e Sex Pistols, que foi um negócio brutal. Mas ainda assim, eu tinha aquele ranço do metal, de que tinha que ter muita nota, Guitar Hero, né? Meu pai sempre gostou de música clássica, ele tocava piano, ele sempre teve piano em casa e toca piano até hoje. A mãe dele tocava, a avó dele tocava piano, a avó dele era professora de piano, um monte de gente que tocava piano. Então, música lá em casa sempre foi uma parte muito importante da história, assim. Estava sempre muito curioso. O rádio sempre foi uma alternativa bem interessante para mim, aquela coisa de buscar o que você tenha as referências em casa do seu pai, da sua mãe, mas você procura buscar coisas diferentes, né? Coisas que você vai atrás e que você descobre, né? Quer dizer, então, que eu posso tocar e ganhar dinheiro, viver disso. Acho que foi a primeira vez que deu estalo, né, disso. Eu devia ter uns 6 anos nessa faixa aí. E logo eu me aprofundei com ela no estudo do piano, né? Ela era professora de piano, então eu comecei a estudar piano com ela. Durante até os 13 anos mais ou menos eu fiquei lá estudando com ela piano. E aí foi quando eu comecei a me interessar pelo rock, né? De fato, desde os 10 anos, quando eu conheci os Beatles, tinha 9 anos para 10. Conheci os Beatles, aquilo mudou minha cabeça, abriu tudo, foi uma verdadeira revolução para mim, assim, né, de música, de tudo. E aí eu, com 13 anos, comecei a me interessar de fato por rock, queria montar banda, queria tocar guitarra, aí fui ser autodidata, pegar guitarra, violão, instrumentos de corda, para começar a tocar. Ainda assim, ela queria que eu estudasse música, então ela manteve ainda um professor de violão e tal, para me acompanhar um tempo. Muita sorte isso, né? É um privilégio, na verdade, né? Um país que não existe nem educação, quanto mais educação musical, né? Então, oi pessoal, eu sou o Apu, eu vou falar aqui um pouquinho do início da trajetória de como se formou a Úteros.
porque a gente formou Úteros no final da década de 80 e a gente era uma turma de moleque que gostava de rock e se divertir. E a gente era muito antenado com o que rolava na época, bem atual lá fora, né? Como Red Hot, como movimento grunge e outras coisas assim. E o rock dentro de uma forma bem abrangente em geral. A Úteros tocava de hard rock, a punk rock, a funk. Então a gente ouvia de muita coisa. A gente já frequentava a cena rock no cenário, né, de Salvador, nos anos 90, com todas aquelas bandas, Em Coma, Licergia, Dois Sapos e Meio, e aquilo ali estava fervilhando muito. Então, era muita vontade de estar no palco também, porque eu via aquilo como... O rock foi uma salvação para mim, assim, nada acontecia na cidade, né, não estava num momento muito criativo. Eu sentia uma força, uma energia muito grande quando eu ia nos shows de rock. Então, por muita vontade de fazer parte daquilo também, eu resolvi começar a tocar, e nós três resolvemos começar a tocar muito intuitivamente, assim, por muita vontade, na verdade, né? E então começamos a tocar, assim, no quarto, uma ensinando a outra mesmo, e fomos fazendo músicas, e aí a coisa foi começando a tomar forma, e a gente ficou muito empolgada com aquilo, porque no começo, naquela época, começo dos anos 90, as mulheres só cantavam naquela época. Então a gente resolveu, vamos pegar as guitarras e vamos realmente tocar. Meu pai assinava a revista Isto É. Em 85, a revista Isto É veio com um encartado do Rock in Rio, que era uma página central no meio do mês do Rock in Rio, onde você abria, via um mapa da cidade do rock, e quando você fechava, vinha as fotos de banda. E tinha muito, na época, um álbum de figurinhas chamado Stamp Color, que era a fissura da garotada que comprava aquelas figuras com caveira, mas não sabia que aquilo era a capa do Megadeth, que aquilo era a capa do Metallica. Eu vim ter uma noção de heavy metal e de música com o primeiro Rock in Rio. Fazer parte de banda sempre foi muita brincadeira naquela época. Obliteration, a Chemical Death tentou ser uma coisa séria, eu vi que não era aquilo que eu queria, mas eu gostava muito de fazer acontecer, de agregar, de fazer uns shows malucos, tipo The Dead Billys, que era Rockabilly, Injúria, que era hardcore, e Orgasm Crazy, que era death metal. E acho que já me levou direto essa experiência com esses instrumentos de metal, com o que o pensamento dele trazia também, né? Para além da materialidade das coisas, tal, mas uma perspectiva para a filosofia oriental, né? Para os elementos também, os elementos naturais, né? A relação do som com as cores, né? Foi a abertura, né, de um portal, né? Não por acaso aos 20, 21 anos, né, que é uma fase que a gente se descobre, né, ou pelo menos acha que descobre como quer se colocar no mundo, né, de que forma. E eu acho que através dessa pesquisa eu escolhi me tornar esse estudante do som, né? Esse buscador dos sons, né? Muzenhas, Amalei de Baleia, Leaê, Apache do Tororó, né, Secos e Molhados, Olodum. Então, isso foi muito importante para mim, para que eu começasse a me interessar com essa questão de música, né? E fundamos uma banda lá, né, no condomínio onde a gente morava, uma banda de percussão, que na época era febre em Salvador, todo o bairro tinha competição e tudo mais. E ali a gente foi tocando, né, tocando em lavagens, festas de gincana de colégio, lavagem Rio Vermelho, Itapuã, enfim, Bonfim, Carnaval. Salvador, nosso caldeirão percussivo, um dos maiores caldeirões percussivos do mundo, né? Já estamos chegando a quase 5 milhões. E a minha influência de Salvador realmente é a magia, o perfume, né, dos tambores, pelos cantos da cidade, que invade a nossa e multiplica a nossa alegria. E fazer parte desse caldeirão, para mim, foi muito interessante. Uma grande influência musical em Salvador
realmente são as ruas, né? Os becos, as favelas, as vielas. E o Iquiba, para mim, foi uma refinada musical sobre jazz, sobre os encontros, sobre, né, o poder dessa influência de várias línguas e tocando uma língua só, né? A música. E aí eu cresci nesse ambiente lá com eles, né? Brown, Valtinho, Neguinho do Samba, Bajara, Orlando, tanta gente foi lá em casa. Ramiro Mussoto. Tinha uns bateristas também que iam, João Batera, Toninho Batera. Pô, tinha Luiz Congueiro, um dia desse eu vi um vídeo de Luiz Congueiro, alguém tinha colocado ele tocando no carnaval. Eu falei, eu sei quem é esse cara, é Luiz Congueiro. Ele era muito figura. E aí, cresci nesse ambiente, né? Também cercado ali da cultura baiana, assim, né? Eu ouvia os ensaios dos Filhos de Gandes, ouvia o ensaio do Olodum, tinha o ensaio dos Comanches e ainda ouvia o show folclórico no Sesc, né? Ouvia os Macunlelê, ouvia tudo, os Atabaque, enfim. E cresci nesse ambiente. Cresci. Pô, tinha a sede do Bloco Lordes, que era um bloco bem antigo, né? Tinha o Bagdá também ainda, ali no centro. Eu sou criado ali, Taboão, Pelourinho, Carmo, Barbalho, Santo Antônio, Saúde, Sete Portas, Bairro Sapateiro. Então, cresci nesse ambiente. Depois meu padrinho me colocou na escola de música. Eu fui estudar na escola AMA, do professor Adebal Duarte, que fundaram a escola, Adebal Duarte, Kit Canário, Alba, que é bodiguita hoje, e Sérgio Souto. Esses eram os fundadores e professores da escola. Quando cheguei aqui tinha uma cena muito forte, a cena dos anos 90, né? Com o Dr. Cascadura, Dead Billies, os Grazes, na época era a banda Crack, em Coma, que eu vim integrar depois, a banda já existia, já tinha um público grande assim, e aí foi minha primeira banda em Salvador. Na verdade eu tinha tocado já no Smooth Pod, uma banda ali da cena do Brincando de Deus, né, que tinha uma coisa mais guitar band, mas acho que o Incuma foi a primeira banda com uma onda mais já assim profissional, no sentido de gravar disco e ir pra estrada, fazer turnê. A gente fez bastante show e dali eu fui pro Cascadura, né? Passei um tempo assim meio que sem banda, mas eu sempre tive uma trajetória ligada a grupos, né? Então pintou o convite, Fábio me fez o convite num momento que eu tava até meio assim um pouco incerto, né, com a música, sem viver de música ainda. E aí veio o convite para entrar no Cascadura, que foi uma grande realização, tipo um sonho, assim. Naquele momento eu tava entrando numa banda que eu era fã desde os meus 13 anos, né. E aí, com essa dificuldade toda que eu tinha dentro de casa relacionada à música, né, aceitação da música, digamos assim, em casa que não existia, que ninguém tava nem aí para isso, só eu que ligava para isso. Eu comecei a ter a vontade de tocar instrumentos, né? Mas era uma coisa impossível na minha casa. Tinha um violão velho de meu pai que eu nunca vi ele tocar. Comecei a tocar com ele um pouco, aprender. Até que quebrou, eu brincando com um amigo meu assim, de luta dentro de casa, ele caiu em cima do violão, quebrou o braço. Isso eu tinha uns 10 anos, 11, sei lá, talvez. E aí, eu sempre quis tocar bateria, mas não tinha como ter em casa. Eu mesmo sugeri, falei, vou tocar teclado, que era uma coisa que se aceitava, digamos assim, em casa, tocar teclado. Então eu comecei a comprar o teclado, comecei a tocar, tomar aula com o professor, com algumas aulas, né, com vários professores inclusive, até que eu parei com um professor chamado Márcio Teixeira, que ele tinha uma orquestra de teclado, e foi ótimo para o meu desenvolvimento, porque eu sabia ler partitura, etc. Eu fazia alguns arranjos também de orquestra, né? Era mais música de igreja, tocava muito em igreja. Mas tocava também as músicas clássicas de Beethoven, rolava também Albinoni.
E eu comecei eu mesmo a fazer os arranjos também. Eu inclusive, cuidava da parte de ritmo, etc., da orquestra, porque tinha, né, o ritmo do teclado, dava os acordes e tudo. E eu fui desenvolvendo ali. Que era a única coisa que eu podia, a única relação que eu podia ter com a música dentro da minha casa era essa. E por conta disso, eu, quando tinha qualquer trabalho de colégio, etc., né, sempre a gente queria fazer uma banda, tudo a gente fazia uma banda. O próximo passo é você escolher um instrumento para tocar e tentar formar uma banda e imitar seus ídolos, né? E foi assim que aconteceu, assim, uma parte dessa galera tinha essa coisa da musicalidade, né, do dom para tocar o instrumento, e a gente começou a tocar. Cheguei a montar uma banda de metal, inclusive, com Paulo Brasil, que depois foi vocalista da Zona Abissal, da Thrash Massacre. Mas fiquei dos 10 anos até os 14 anos enchendo o saco da minha família para me dar uma bateria, e eles não queriam dar. A bateria era um instrumento muito inconveniente para eles, assim, né? Barulho, não tinha lugar para guardar. Eles ficavam tentando me convencer a tocar teclado. Minha mãe estudou piano, né, e acordeon, ou sei lá, comprar um violão, e eu ficava teimando, não, eu quero tocar bateria. Muito influenciado pelo meu avô, né, obviamente. Que é isso? Olha que linda. O que eu posso dizer? Eu vou contar um episódio de quando a Nancy, nossa amada Nancy Viegas, convidou eu e Thiago Assis, para tocar na Crack, a Crack pós-apocalipse, a Crack que já tinha acabado, mas aí surgiu um disco e eles fizeram um disco, e depois do disco a Crack voltou, e aí a Nancy chamou eu e Thiago. A gente era da Licergia, a Licergia já estava em apocalipse também, já estava em processo de colapso, mais ou menos, não lembro direito. E aí Nancy chamou a gente para ensaiar esse disco aí, para fazer show, sei lá, alguma coisa. E aí lá vai eu e Thiago ensaiar o Bocha, né, nosso mestre dos magos, arranjou um estúdio de um amigo dele, botou umas caixas de som lá, a gente ficou lá ensaiando. E aí nada de Julio aparecer, né, Júlio Moreno, o guitarrista. E aí eu e Thiago, Nancy, Andrezinho, e a gente assim, bom, e aí, cadê o guitarrista? Não, hoje ele não pôde vir porque, sei lá, aí tinha uma desculpa. Aí no outro ensaio, pô, e aí, cadê o guitarrista? Não, hoje ele não deu pra vir também. Aí, em um determinado momento, a gente falou assim, pô, mas e aí, a gente vai ficar sem guitarrista? Como é que vai ser, Julio? Ele vem, não vem? Ah, ele falou pra gente ir indo, né, treinando as músicas e tal, porque ele já sabe tudo. E aí, quando a gente estiver mais preparado, chamar ele. A gente, entendeu. Então, Julio, beleza. Aí um dia, sei lá, 2 anos depois, o Julio aparece. Aí Julio vai lá, arma a pedaleira dele, não sei o que, liga tudo, deixa tudo preparadinho. Aí, vamos tocar que música, sei lá. Aí a gente ia tocar lá, sei lá, Canguru. Aí, primeiro acorde, sei lá, 3 compassos de música, Julio levanta a mão assim e fala, não, para. Aí não fala nada, começa a desarmar as coisas dele, aí desarma tudo, todo mundo calado olhando para ele. Aí ele bota a guitarra nas costas assim, pega a pedaleira e fala, passem mais uns meses aí, depois me chamem, e vai embora. Claro, obviamente, sempre tem os malucos que ficam, né, ou que arriscam e fazem amizade, né, e ficam. Então, por exemplo, da minha turma, eu comecei a tocar na realidade, comecei a tocar com amigos
de Ramiro Musotto, que eram do bairro, né? Já se conheciam por causa do esporte e do colégio, esse tipo de coisa. E eu, através desses caras, conheci Ramiro e começamos a tocar quando tínhamos 14, 15 anos. Né? Ramiro tocava bateria, tínhamos uma banda de rock progressivo, esse tipo de coisa. Mas eu me incluo em assim, uma banda que corria atrás de Ramiro. Dentro da banda eu era meio marginal, porque eu me juntava com os caras que tocavam rock. E com Ramiro a gente tocava Santana, Yes, escutávamos Billy Coban, Headhunters, outro tipo de coisa. Estou te falando, eu tinha 14, 15 anos, mas eu tinha uma vida paralela, que era a vida paralela do rock. 83, 84, então isso da gente ter acesso aí, ver os trios e os trios ainda serem instrumentais, né? Nesse período era quase não se tinha voz, ou tinha voz misturado, né? E aquele universo ali não soava tanto necessariamente carnaval, tinha algo diferente ali quando você via aquelas apresentações e performances. As pessoas daqui, da rua e de outros lugares saíam juntas e iam assistir isso, né? Então, eu acho que essa música, junto com o chorinho, talvez seja o que tenha despertado. Trabalhando mesmo, né? Tocando com artistas que já tinham um trabalho muito extenso nesse sentido, já vinham experimentando há mais tempo do que eu, e convivendo com eles assim, essa porta se abriu de uma maneira muito diferente daquela de antes, que estava mais no âmbito do estudo, do descobrimento ali dos princípios, né? Teve esse princípio ali com meu pai e tal, mas aqui as percepções elas expandiram de uma maneira diferenciada, porque abriu para o mundo assim de uma maneira, né? O Rio de Janeiro, ele naquela fase eu era muito novo, também não estava muito atento a isso. Aqui eu já comecei a trabalhar mais profissionalmente, correr atrás e não profissionalmente também, uma mistura de tudo. Eu acabei estabelecendo como default para mim uma relação de ter um cantor ao meu lado. Então, isso foi uma coisa que me definiu bastante a minha carreira ali no começo dos anos 2000. Quando eu encontrei Fábio Cascadura, foi uma hora que eu falei, cara, agora esse é o Megazord que eu sempre sonhei na minha vida, sabe? Juntou eu, que estou escrevendo cada vez mais, com esse cara que ouve um acorde, já começa a me recitar uma poesia linda e maravilhosa. Depois de Fábio, eu comecei a trabalhar com Pete, que foi outra figura maravilhosa, e nesse sentido de você conseguir trocar, um estimular o outro, e a gente começou a fazer coisas, mas teve um momento, depois disso, onde eu descobri que eu precisava me bastar também, porque quando você fica dependendo do outro para você conseguir realizar uma obra, um projeto, uma ideia que está na sua cabeça, você acaba ficando limitado pela demanda do outro também. E eu olhei e falei, cara, peraí, eu tenho que parar de sempre precisar desse outro, eu tenho que conseguir me bastar, seja do jeito que ele for, o quão imperfeito ele seja, e passar por cima dessa super autocrítica que eu sempre tive comigo mesmo, de falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Falar, não, beleza, eu vou exercer parcerias com esses músicos que eu adoro, mas eu vou também conseguir dar a vazão está muito grande, eu vou conseguir resolver comigo mesmo. Eu entrei na banda Crack a convite do Neil e da Nancy. Eu já conheci o Neil de outra banda, a gente tocava numa banda hardcore chamada Antropofobia, e eles ficaram sem guitarrista, né? A banda Crack ficou sem guitarrista, e me convidaram, assim, me chamaram, assim, para mim foi um desafio. Eu não tocava nada, eu tocava hardcore, era 2, 3 notas sujas, distorcidas ali com aquela barulheira, né, aquela raiva, e de repente tava numa banda ali que era uma música elaborada, né, tinham partes, as músicas tinham momentos que a guitarra entrava, saía, que fazia, era uma forma para mim muito difícil ali, e a banda teve paciência, eles me aceitaram na banda assim no primeiro ensaio.
E tiveram muita paciência, todos eles. O Ney, o Nancy, o Ed, o Andrezinho, o Mauro, o André Iog. Enfim, era uma galera que tocava muito. Eu cheguei era o mais novo ali também. Eu acho que era eu e o André Iog, assim, os mais jovens da banda. Eu entrei na banda, acho que eu tinha 15 anos. Agora a terceira concorrente da noite. Com vocês, Formigueiro. Boa noite, nós somos a Crack. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje mostrando nosso trabalho no Festival Canta Nordeste. Formigueiro! Do chão limpo da cozinha. Enquanto toca a música do Deca Voz. Uma pessoa com a cara preta chama o meu preto, paparidó preto, chama o meu preto, paparidó preto. Está amarrada a uma cadeira.
Olha esse picolé cabelinha, eu troco pelo fora e pelo passe. Pastilha Harley, eu troco pelo fora e pelo passe. Olha a pastilha Harley, caramelo da Nestlé. Muito obrigado. O presidente do júri, José de Abreu, e a empresa de auditoria, Arthur Andersen, comunicam que não houve necessidade de desempate e que as duas composições classificadas foram... Tchan, 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 tchan. Foram! Tchan, 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 tchan. Geisha! E formigueiro! Olha esse picolé cabelinha, eu troco pelo fora e pelo passe. Pastilha Harley, eu troco pelo fora e pelo passe. Olha a pastilha Harley, caramelo da Nestlé. Muito obrigado. Bom, só para lembrar, das 18 músicas que participam da semifinal, apenas 12 vão ser classificadas e vão ter direito a uma faixa no LP Canta Nordeste. Uma oportunidade rara para divulgar os talentos da região. Mas para isso, os músicos precisam conquistar a comissão julgadora. E olha que aqui só tem fera, começando com o produtor e crítico musical do Rio de Janeiro, Albino Pinheiro. Albino, já são quantos festivais? É uma centena de festivais ao longo da minha vida e esse aqui vem reafirmar o que eu sempre achei, né? O festival é o momento da chance do compositor novo. E esse festival, com a qualidade que ele tem, vem provar uma coisa: a música popular brasileira continua absolutamente em forma. O que falta é exatamente o que esse festival vem suprir, que é a divulgação. Parabéns, Nordeste, músicas excepcionais, um nível fantástico. Isso eu tenho visto pelo Brasil todo. Quer dizer, o páreo tá duro, né? Não, o páreo é duríssimo. E eu acho que fundamental essa chance que é dada. Maravilha, parabéns. Muito obrigado. É com você, Hugo Esteves. Daqui a pouco, Luiz Caldas e Armandinho em concert, com muito swing, frevo e alegria.
Usando e abusando da criatividade, os baianos Neil Mustafa e Nancy Viegas vêm agitando o Brasil com sua música. Com a banda Crack, eles ousam inovar apostando em instrumentos alternativos. Hoje apresentam Formigueiro, voz de Nancy Viegas. Boa noite, Recife. Boa noite, Nordeste. Nós somos a Crack. Estamos aqui para apresentar para vocês Formigueiro. Tinta preta se esparge, faz o chão limpo da cozinha. Enquanto toca a música, toda uma pessoa com a cara preta chama o papel preto, papel preto, chama o papel preto, papel preto, está amarrada a uma